Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série O que eu faria, e hoje a gente vai falar sobre iniciar uma empresa, recomeçar uma empresa depois de ter falido um negócio. Vamos nessa? Então vamos começar essa história já pegando um caso prático aqui, tá? Vou pegar um caso aqui de uma empresa que ela não faliu numa sexta-feira dramática, ela faliu numa terça-feira qualquer, sem aviso, sem barulho, quando o dono abriu o extrato bancário e percebeu que não tinha mais como pagar a folha de pagamento do mês. O faturamento estava positivo, os clientes ativos e a equipe funcionando, trabalhando normal, mas o caixa zerado, completamente zerado. E esse tipo de falência que ninguém conta, ela não tem um vilão óbvio, não tem um sócio traidor, não tem uma crise econômica, não tem um produto ruim. Ela tem um conjunto de decisões financeiras que pareciam estar certas, mas que somadas ao longo do tempo destruíram completamente o caixa da empresa. Esse vídeo aqui vai abrir essa empresa, identificar o que aconteceu com ela e no final a gente vai apontar exatamente o que deveria ter sido feito diferente desde o começo. Se você está construindo uma empresa agora, presta atenção, porque pelo menos um desses erros que eu vou mostrar aqui, você provavelmente já está cometendo aí. O primeiro erro é o mais comum e o mais letal, que é confundir o faturamento com o dinheiro disponível no caixa. Isso é a maior cagada que pode existir. A empresa, ela vendia bem, todo mês o relatório de vendas impressionava, mas 60% das vendas eram parceladas no cartão. 20% tinha prazo de 30 dias, apenas 20% entravam no caixa imediatamente. Do outro lado, todas as despesas eram pagas à vista. Salário, aluguel, fornecedor, impostos. Bom, o resultado disso é que meses seguidos com faturamento alto e caixa negativo só tem um nome técnico, que é descasamento do fluxo de caixa. E segundo os dados do Sebrae, isso aí é responsável por mais de 60% das falências de pequenas empresas no Brasil. A lógica é simples. Se o dinheiro entra devagar e sai rápido, em algum momento a conta não vai fechar. Não importa quanto a empresa venda, essa conta vai ficar negativa e vai colapsar. Então assim, o que deveria ter sido feito para evitar isso? Primeiro, projeção de fluxo de caixa com 90 dias de antecedência, atualizada semanalmente, no mínimo, não mensalmente, toda semana. Porque quando o problema aparece no mensal, já é tarde demais para agir. Então você tem que controlar um fluxo de caixa diariamente, com revisão semanal, numa projeção de 90 dias. Anota isso aí, porque pode salvar o teu negócio. E aí, quando o caixa começa a apertar, o movimento instintivo é buscar crédito. E aí entra o segundo erro, que é usar capital de giro para pagar a despesa operacional. Cara, não faça isso de jeito nenhum. Nesse caso que a gente está analisando, a empresa pegou um empréstimo bancário com juros de 3,5% ao mês. Parece razoável, mas se a margem de lucro do negócio é de 15%, isso significa que em 4 meses todos os juros daquele empréstimo consumiram a margem inteira de um projeto, certo? E o problema real não foi o empréstimo, foi o que ele financiou. Conta de luz, salário, aluguel, nada que gerou algum retorno, nada que pagou o empréstimo de volta. E isso é terrível porque ele cria um ciclo impossível de sair. Se você pega dinheiro emprestado para pagar a despesa, no mês seguinte, a despesa ainda existe, mas agora com o custo do empréstimo em cima. Aí você pega mais um empréstimo e você não sai nunca desse ciclo. Em poucos meses, a empresa não está mais financiando a operação, ela está financiando a dívida. E o que deveria ter sido feito nesse caso aí? Empréstimo, ele serve para investimento com retorno calculado. Então, equipamento, expansão, campanha de aquisição com ROI projetado, nunca para cobrir buraco operacional. Se o caixa não fecha sem empréstimo, o problema é estrutural. E empréstimo não resolve o problema estrutural. Ele atrasa e amplifica. E o que você precisa fazer para identificar se o teu problema é estrutural, financeiro, investimento, no fluxo de caixa que a gente falou logo no começo, você faz uma abertura nele para saber a tua geração de caixa operacional, geração de caixa financeiro e investimento. Se você sabe isso, você consegue saber se o empréstimo que você vai pegar, primeiro ponto, ele deve gerar uma nova receita, deve ser um investimento que vai te trazer receita nova. Aí, ok. Aí você faz uma análise que se esse empréstimo, independente dos juros dele, ele cabe no teu fluxo de caixa, na tua segunda segmentação lá, que é a geração de caixa financeira, aí você pode pegar, porque se você sabe que essa grana, o teu caixa operacional é positivo, ele consegue absorver um empréstimo, uma dívida financeira,
e essa dívida que você vai estar pegando vai estar trazendo nova receita, seja por investimento ou por qualquer outra situação, aí é um jeito certo de você pegar esse empréstimo e não você ficar pegando empréstimo para pagar outro, porque aí sim tem data e hora para colapsar. Existe um status silencioso no mercado que ele é bem perigoso, que é o tamanho da equipe. Quando você chega e fala assim, pô, tenho 15 funcionários, ele soa como uma conquista, só que isso aí pode ser uma armadilha. Isso porque a empresa cresceu a equipe no momento de euforia, quando o faturamento estava em alta, novas contratações, estrutura maior, escritório novo, tudo financiado pela onda de crescimento. Só que o que não foi calculado foi o ponto de equilíbrio, ou seja, qual seria o faturamento mínimo necessário para pagar essa equipe? O que aconteceria com uma queda de 30% no meu faturamento? Quando clientes começaram a cancelar contratos, o que sempre acontece em algum momento, a folha de pagamento ela não diminui junto. E aí, o que bastante empresário aí toma decisão é que ele segura o próprio Prolabore para manter a equipe. Dependendo do contexto, ok, mas ele pode ser um sinal claro de que o colapso aí tá pela frente. Porque quando o dono deixa de se remunerar para pagar funcionário, ele não está salvando a empresa, ele está adiando o encerramento com recurso pessoal. E aí, nesse caso, o que precisaria ter sido feito? Crescimento de equipe precisa acompanhar o crescimento de receita recorrente, não o faturamento pontual de um trimestre bom, nada disso. A regra aí, nesse caso, é primeiro a receita se estabiliza por pelo menos uns 3 meses, depois a estrutura cresce. Então, se você precisar contratar antes da receita vir, ok também, dependendo do cenário, mas você tem que ter pelo menos aí um indicador de receita e resultado por headcount. Você sabe o quanto de receita ou o quanto de lucro líquido a tua empresa tem por headcount, por pessoa? Esse é um indicador bem legal de você ter aí e vai garantir se você está perdendo eficiência ou não. Em toda empresa com problema financeiro, existe um momento específico que ainda dá para reverter o quadro. Essa janela é pequena, aparece uma vez e exige uma decisão que ninguém quer tomar, que é cortar. Isso significa cortar produto, cortar o serviço, cortar cliente que dá prejuízo, cortar equipe, estrutura, enfim, cortar tudo que não é essencial para a sobrevivência imediata do negócio. Nesse caso, um dos sócios fez a leitura certa. Era necessário cortar 40% da estrutura naquele mês. O outro resistiu. A decisão foi adiada por 3 meses. Só que naqueles 3 meses, mais R$180 mil foram consumidos tentando sustentar uma operação que já não tinha base financeira para existir. Quando o corte finalmente aconteceu, não era mais suficiente salvar a empresa. Isso aí é mais comum do que parece. Até tem um caso famoso aqui, que a gente fez um conteúdo no Instagram e também veio aqui pro Shorts, que foi o caso do Apolinário, da Polishop. Foi exatamente um caso muito parecido com esse. O Apolinário, ele já via que precisava fazer uma mudança significativa na operação, o sócio dele não concordou, ele foi lá, comprou a parte do sócio, enfim, e aí o negócio descambou, não perdeu essa janela e entrou aí em recuperação judicial e tá em todo esse rolo aí que vocês estão vendo. Então, assim, o que deveria ter sido feito nesse caso? Primeiro, agir rápido, sem apego à estrutura que foi construída, sem medo do julgamento externo, nada. Custo de agir tarde é sempre maior do que o custo de agir com informação incompleta, sempre. Então, nessa janela que aparecer, onde você precisa cortar os custos, redefinir, seja o que for, faça rápido, mesmo que você não tenha o dado completo, vá fazendo, vai medindo isso rapidamente e toma a decisão. Sempre tenha na cabeça que empresa fechada não é o fim da trajetória de um empreendedor. A diferença entre quem se recupera e quem não se recupera não está no capital que sobrou, está em o que a pessoa faz com a experiência, quando ela cria esse repertório. Empreendedores que fecham a empresa e evitam analisar o que aconteceu, repetem os mesmos erros na próxima tentativa. Empreendedores que abrem os números, identificam os pontos de ruptura e entendem a cadeia de causa e efeito, saem com um aprendizado que não existe em nenhum livro de gestão. Existem vários casos documentados de fundadores que faliram 2, 3 vezes antes de construir empresas super sólidas e de sucesso. O padrão comum entre eles é que cada falência foi analisada com profundidade, cada erro foi catalogado, cada decisão errada foi entendida num contexto e que foi tomada. Então, a falência, ela não é identidade, ela é dado. E esse dado, quando analisado, gera inteligência e repertório para você saber o que não tem que fazer na sua próxima jornada. Então eu quero deixar claro aqui 3 princípios que toda essa análise deixa claro para vocês. Princípio número 1, faturamento é vaidade e caixa é realidade.
O número que define a saúde de uma empresa não está no relatório de vendas, está no extrato bancário e na projeção dos próximos 90 dias. Está na geração de caixa, principalmente operacional, que a tua empresa é capaz de fazer ao longo dos próximos meses. Princípio número 2, o custo de adiar decisões difíceis é sempre maior do que o custo de tomá-las. Cada mês de hesitação diante de um corte desnecessário tem um preço. E esse preço é pago com recurso que a empresa não tem mais. Princípio número 3. A empresa que fecha é um ativo. Se a análise for feita com honestidade, o empreendedor que entende o próprio fracasso, ele não perde. Ele paga caro por uma lição que vai valer mais do que isso no futuro. Se esse conteúdo fez você reconhecer algum padrão aí na sua empresa, deixa aqui nos comentários. E se tem alguém que precisa ouvir isso agora, manda esse vídeo, compartilha com ele. No próximo episódio, a gente vai analisar um outro caso, um outro erro e uma outra lição. Então, para não perder, já se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos junto aqui para o próximo caso. Eu conto muito com a sua colaboração, já deixa nos comentários aqui, me segue para a próxima. Até mais, um abraço.